Hoje temos a alegria de ter como convidada a doutora Mariana Brock, professora Mariana Brock, é professora associada da Universidade do Estado do Amazonas, membro da Comissão de Medicina Fetal da FEBRASGO, da Comissão de Titulação da FEBRASGO-TEGO e do Colégio Brasileiro de Radiologia. E a Mariana, além desses títulos tão bacanas, com muita alegria, eu digo que ela foi nossa aluna de graduação, depois acompanhamos durante a residência, e esse processo certamente acho que teve aí alguma influência do Rio de Janeiro na sua formação. Hoje, Mariana vive em Manaus e vai nos apresentar esse tema absolutamente oportuno para a nossa sessão Rezendinho para Todos. Então, Mariana, muito obrigado e com a palavra. Bom, eu que agradeço. É uma honra poder participar. Para quem não sabe, não sei se o professor Rezende sabe, eu fiz GO por causa dele, porque eu assistia às aulas dele e achava o máximo o que ele fazia, aqueles ultrassons, aquelas imagens de biópsia de vilo, enfim. E ele que me desviou do caminho. Era para eu ser radiologista, mas ele fez a GO me conquistar. Então, para mim é uma grandíssima honra poder estar aqui colaborando um pouquinho com vocês, né? O Quanto tema que orgulho. me coube aqui pera lá. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, agora vai aparecer, bota naquele modo de apresentação que aí vai aparecer direito. Perfeito. Eu estou na apresentação, foi, Isso, né? está perfeito. Para a gente É, está perfeito. então, Normal. fazendo sonografia no pré-natal, importante para disso, é só botar aqui. A gente não tem nenhum problema. Como o professor disse, é um tema bastante relevante para os obstetras nos dias de hoje. Então, quando a gente fala de não ter nenhum conflito, então eu resolvi fazer um passeio durante todos os trimestres e eu vou começar pelo primeiro trimestre. Então, o que que é importante, o que que a gente faz, quando que a gente vai indicar uma ultrassonografia no primeiro trimestre? Então, com 4 semanas, o que que a gente vai ver se a gente só um saco gestacional, se tivermos sorte, um aparelho suficientemente bom para conseguir entrar. Então, que seria aqui dessa bolinha anecoica pretinha. Com 5 semanas, a gente já consegue ver um pouquinho mais, que seria o saco gestacional, a vesícula vitelínica e, alguma das vezes, um embriãozinho. De 6 a 10 semanas, aí já ficaria mais interessante, porque a gente conseguiria ver o embrião com batimentos cardíacos, o comprimento cabeça-nádega, e aí essa época de 6 a 10 semanas é uma idade ideal que a gente tem para fazer a datação dessa gestação. E uma coisa importante que nos ajuda, se a gente tiver feito uma ultrassonografia muito precocemente, a gente sabe que 14 dias depois de ter visto um saco gestacional, a gente tem que ver um embrião com batimento cardíaco. Ou, se eu fiz um ultrassom um pouco depois, quando eu tenho saco gestacional com a vesícula vitelínica, 11 dias após esse ultrassom, eu também tenho que ver um embrião com batimento cardíaco, e se isso não acontecer, eu não tiver um batimento, com 6 semanas, com CCN de 7 milímetros, ou depois desse prazo que eu falei, a gente está diante de uma gestação considerada inviável, que é a nova nomenclatura. Outra coisa importante que a gente pode ver nessa época de idade gestacional são nas gestações gemelares, a corionicidade. Então, a gente vai dizer, e isso é fundamental para o acompanhamento, o número de sacos gestacionais, e aí estaríamos diante de uma gestação dicoriônica diamniótica, ou se nós tivermos um saco gestacional
antes de 9 semanas. Devemos sempre esperar. Depois de 9 semanas, a gente já pode dizer a meninicidade. A vesícula vitelínica pode ajudar, mas ela não em 100% das vezes, característica de gestação diamniótica. Eu posso ter duas vesículas vitelínicas numa gestação amniótica, então, nesses casos, é melhor aguardar mais um pouco, mas é importantíssimo a gente fazer a identificação nessa gestação gemelar do sinal do lambda famoso, que vai definir uma gestação dicoriônica com duas placentas e diamniótica, por conseguinte, ou uma gestação monocoriônica, que pode ser diamniótica ou monoamniótica, que é uma gestação que está mais sujeita às complicações e, portanto, o acompanhamento vai ser totalmente diferente, a indicação de ultrassom vai ser totalmente diferente. Então, nas gestações dicoriônicas, o acompanhamento ultrassonográfico é mensal, e nas gestações monocoriônicas, devido ao número, às inúmeras complicações, a gente tem um acompanhamento quinzenal, que a sugestão é que seja intercalada com o acompanhamento quinzenal do obstetra, e assim nós teremos um acompanhamento mensal. Então, se eu vir nessa semana, o obstetra vê na outra semana, que não é a semana do ultrassom, na outra semana, que vai ter dado 10, 15 dias, eu vejo de novo e essa paciente passa a ser vista semanalmente, o que seria muito interessante. Então, é fundamental. Outra coisa que é importante é que nós saibamos as nomenclaturas que estão sendo utilizadas atualmente. Então, hoje não tem mais abortamento, a nomenclatura que é utilizada mundialmente é de gestação viável, que é quando o saco gestacional está dentro da cavidade, a gente vê um feto, um embrião com atividade cardíaca. Inviável é quando ela preenche os critérios de que não vai resultar num recém-nascido vivo, né? Essa nomenclatura de gestação viável, acabou de sair um artigo na Radiology, dizendo que talvez isso sofra uma modificação, porque a gente não tem como garantir que a gestação vai ser viável até o final dos 9 meses. Então, ainda é o que temos, mas talvez isso sofra alguma alteração. Gestação é quando a gente o que vai acontecer, então a gente mas a gente ainda não vê um embrião com atividade cardíaca presente, e a gente não tem todos os critérios de viabilidade preenchidos. A gestação ectópica é quando a gente vê uma gestação fora da cavidade endometrial, e a gestação de localização incerta. Então, nós temos um beta-HCG ainda baixo e não conseguimos ver o útero, e não podemos uma gestação ectópica. Então, nós, nesse caso, devemos aguardar para indicar essa ultrassonografia um pouco depois de uma obrigatoriamente a comprimento cabeça nádega, mais cardíaco, diâmetro médio do saco gestacional 5 milímetros, sem embrião ou vesícula vitelínica, o que a gente chamava antigamente de gestação anembrionada. Hoje em dia a gente já bota que é gestação inviável. Quando a gente não consegue ver o embrião 14 dias depois de ter visto um saco gestacional, ou 11 dias depois de já ter visto a vesícula vitelínica. Então, nesses casos, a gente já pode taxar como uma gestação inviável, que não vai chegar ao fim dos 9 meses. Em relação à localização, é importante a gente prestar atenção, se é um caso de uma gestação cervical, para a gente poder traçar a conduta como obstetra e não deixar essa gestação. Ou então, a gente também, quem faz ultrassom e identifica um saco gestacional dentro da cavidade uterina, não pode ficar feliz e não procurar em regiões anexiais, porque existem as gestações heterotópicas. Aqui é um caso onde a gente tem. Vocês conseguem ver minha setinha? Sim, sim. Aqui a gente tem uma gestação dentro da cavidade uterina, e aqui, na mesma, uma gestação na região cervical heterotópica. Fica fácil porque é no mesmo corte ultrassonográfico que a gente vê,
mas tem casos, eu tenho gente que tem no ovário e dentro da cavidade uterina, então a gente não pode ficar, tem que sempre a gestação em outros lugares. No primeiro trimestre ainda, sai 24 e a tendência agora é essa, a gente já pode começar a suspeitar do espectro da placenta creta ou placenta mioaderente ou mioinvasiva, o que é importante, é associado à cicatriz de cesárea, nós somos campeões, né, em cesariana, e essa invasão se dá de forma progressiva e os desfechos são muito adversos. E quando a gente consegue fazer precoce no primeiro trimestre, a gente já pode fazer um planejamento detalhado e mandar para um grupo especializado essa paciente ser assistida, né? Tenta reduzir desse caso. Então, se não, a gente não ficou convencido, eu vou contar esse casinho aqui do lado. É uma paciente que foi para o pronto-socorro, em trabalho de parto, tinha uma indicação de cesárea, não tinha nenhum ultrassom dizendo nada, e chegou lá, olha que bacana, um acretismo placentário com um sangramento bem volumoso, desesperador, né? E eu tenho certeza que nenhum dos senhores gostaria de ser pego de surpresa e nem de estar nessa situação. Isso é um vídeo da OPAS, isso aconteceu na Colômbia. Essa paciente, para nossa tranquilidade, sobreviveu. Mas se a gente puder evitar esse estresse, garanto que é melhor e também garanto que nem todas sobreviveriam com essa quantidade de sangue perdido. Então, está nas nossas mãos solicitar exame, especialmente em pacientes que têm cesariana anterior, e para quem faz o exame, prestar atenção nessa região que se chama complexo isquímico cervical. Aqui está o colo, aqui está o istmo, aqui está a cicatriz de cesárea. E observar onde está esse saco gestacional. Então, aqui nesse caso, por exemplo, esse saco gestacional está longe da cicatriz de cesárea. Então, a gente já fica um pouco mais tranquilo. Em compensação, aqui embaixo, olha, esse saco gestacional está muito perto da cicatriz de cesárea. Aqui está longe, ó, a cicatriz de cesárea está longe, aqui está muito perto. Então, essa paciente já poderia ser encaminhada para um centro terciário para ser avaliada, né? Outra indicação seria nas gestações um pouco, no primeiro trimestre, mas mais adiante, um pouco, onde a gente já tem a formação de placenta e a gente observa nessa localização do istmo, do complexo istmo cervical na cicatriz de cesárea, a placenta se implantando. Então, essa paciente, com certeza, tem um altíssimo risco de acretismo placentário. Então, o que seriam os sinais que chamariam a atenção nossa, como ultrassonografistas, dos obstetras? Então, saco gestacional de implantação baixa, um saco gestacional de implantação no nicho da cesariana, com um miométrio bem fininho e a hipervascularização ao redor do saco gestacional. Então, essas pacientes são consideradas de alto risco e têm que ser encaminhadas. Além disso, mais para frente, então a placenta penetrando na cicatriz de cesárea, ou sobreposta a essa cicatriz, e aí os sinais que a gente já conhece, né? De lacuna placentária, afinamento do miométrio, hipervascularização, perda da zona da clear zone, que é a zona clara. Então, aqui, com o advento da cesárea, a gente tem tido muitas gestações implantadas dentro da cicatriz de cesárea. São gestações que hoje são consideradas como gestações ectópicas e que não devem evoluir. Então, aqui, olha, esse é um caso que apareceu para mim, tenho mais de um. Então, aqui é o colo, olha essa placenta, olha esse miométrio aqui bem fininho. Essa gestação estava com 12, 13 semanas e estavam tentando levar a termo, mas ela tinha 2 milímetros e uma invasão vascular muito grande. Essa paciente, por outros motivos, ela tinha indicação de esterectomia, ela tinha um câncer de mama, BRCA1, BRCA2 positivo, já tinha uma prole constituída, então, nesse caso, foi realizada a esterectomia, e aqui está a peça onde a gente pode ver
na topografia do istmo, um abaulamento no útero que certamente até o 9º mês iria se romper. Então, esse diagnóstico também está nas nossas mãos e cabe a nós indicarmos o exame na paciente que tem ultrassom. Esse é um outro caso, onde a gente tem o colo do útero e a gente tem também uma gestação na cicatriz de cesariana prévia. Essa paciente tem uma curiosidade que ela já tinha 2 cesáreas anteriores, né? E além disso, ela tinha um útero septado. Tá aqui, ó, septação do fundo uterino. Então, vocês veem que isso não é uma coisa que aconteça tão raramente, tem acontecido e vai acontecer, infelizmente, cada vez mais por conta do alto índice de cesárea. Evoluindo um pouquinho mais, caminhando para o primeiro trimestre, 11, 14 semanas, a gente tem o famoso ultrassom morfológico de primeiro trimestre, onde a gente pode fazer o rastreio da pré-eclâmpsia, e isso o professor Rezende já falava desde a época que eu era aluna dele, e muitas das vezes as pessoas não acreditavam, e está aí, olha, a artéria uterina sendo hoje em dia utilizada. E quando a gente utiliza ela, não é só a artéria uterina sozinha, a artéria uterina ela vem com uma paciente, essa paciente ela tem uma história, ela tem uma pressão arterial, ela tem os exames bioquímicos, então tudo isso sim tem que ser levado em conta e a artéria uterina é um fator a mais. A gente pega todos esses dados, coloca num programa e esse programa vai calcular o risco que essa paciente tem. Então, se esse risco for maior que 1 para 200, esse risco é considerado baixo, e se ele for menor que 1 para 200, ele é considerado alto, e essa paciente é uma paciente que tem que ir para o pré-natal de alto risco e iniciar a profilaxia com aspirina e com cálcio. Se ela for de baixo risco, ela vai para o pré-natal de risco habitual. Né? Então, aqui são as artérias uterinas. Antigamente, a gente valorizava muito a incisura. Hoje em dia, o que a gente utiliza mais é o índice de que seja um pouco com o pessoal, porque eles achavam que a gente queria só a artéria uterina como um marcador, mas, na verdade, o protocolo demonstra os fatores de risco. Essa paciente tem alto fatores moderados, ela já tem indicação independente de artéria uterina. Então, se ela de risco identificados, você já vai fazer a prevenção. Mas se essa paciente não tem esses marcadores, a artéria uterina vai ser um divisor de águas para a gente poder encerrar essa investigação ou iniciar a profilaxia. E isso é importante que fique bem claro, porque é uma ferramenta muito importante como adjuvante à clínica, né? Então, na verdade, não tem nenhuma competição, a gente quer simplesmente agregar mais um dado a essa paciente, não só uterina, como oftalmo, outras coisas que estão surgindo aí. Em relação ainda à 11ª, 14ª, a gente tem a famosa morfologia, que pode estar normal, pode estar suspeita, e aí se tiver suspeita a gente vai reavaliar, ou pode já estar normal e a gente vai encaminhar essa paciente para o pré-natal. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, nós temos aparelhos muito modernos, e aí esses aparelhos nos propiciam identificar alterações que antigamente a gente não conseguia ver. Então, a gente já consegue dar vários diagnósticos, inclusive de alterações cardíacas, de malformações, já no primeiro trimestre, e possibilita essa paciente de poder estar interrompendo essa gestação. Temos também o rastreio de aneuploidia, né, que é a doença no causo, válvula tricúspide, porque não é só a translucência nucal, o osso nasal, é a translucência nucal, o osso nasal, o ducto venoso, a idade da paciente, o batimento cardíaco, é uma soma de fatores que vão fazer esse risco ser alto
e aí vai indicar um teste sem intermédio, e a gente vai ter que indicar, ou nós temos um risco de encaminhar essa paciente pré-natal de risco habitual. Então, não, toda a ultrassonografia vem auxiliando ao clínico a tomada de decisões, e isso é muito importante a gente saber quando que a gente vai pedir, né? Então, no segundo trimestre, já caminhando mais um pouquinho, a gente tem a maneira de avaliar via transvaginal e abdominal. No primeiro trimestre, também pode avaliar das duas maneiras, só que a avaliação do segundo trimestre via transvaginal acaba ficando mais com a avaliação uterino, com a cervicalgia, na profilaxia do parto prematuro. Então, a gente vai avaliar o útero, fazer a medida do orifício externo ao orifício interno, com a técnica adequada, com a bexiga sem o colo tá pressionado, e aí 25 milímetros, pode ficar milímetros, a gente projetar ela o que a gente achar que é a nossa paciente. A medida segue a validade interno ao bordo diagnóstico. Nesse caso aqui, nessa idade gestacional, de placenta de inserção baixa, certo? Se ele estiver acima de 2 centímetros, a gente fica tranquilo. Mas se tiver menor do que 2 centímetros, a gente tem uma placenta de inserção baixa e indica na 28ª semana para a gente ver se essa placenta já está acima dos 2 centímetros ou se essa placenta está menor do que 2 centímetros. Então, tá aqui, essa aqui em cima é a placenta, essa é a distância da placenta ao orifício interno. Então, aqui essa distância tem que ser maior do que 2 centímetros. Caso contrário, temos que avaliar com 28 semanas. Em relação à avaliação abdominal, a gente ainda tem o modo B e o Doppler. Então, o modo B é o que a gente vai fazer a biometria, né? Vamos fazer as medidas desse feto. No primeiro trimestre, a gente avaliava o tamanho do feto pelo comprimento cabeça-nádegas, e uma vez avaliado no primeiro trimestre essa idade gestacional, ela não muda nunca mais. Então, assim, se eu tenho um ultrassom de primeiro trimestre, especialmente de 9 semanas em diante, onde eu tenho CCN, que hoje esse feto estaria com 22 semanas, se eu fizer as medidas desse feto e der 24, a idade não muda. A biometria, ou seja, o tamanho do feto é de 24 semanas, mas a idade gestacional do feto é de 20 semanas. Então, a idade sempre é calculada pelo ultrassom do primeiro trimestre, e isso é uma coisa muito importante para a gente poder estar avaliando a questão de crescimento fetal, tanto para restrição quanto para feto macrossômico. As medidas que são utilizadas são o diâmetro biparietal, a circunferência abdominal e o fêmur, que é o Hadlock, e a gente pode utilizar no segundo trimestre o Hadlock 4, que cefálica, e mais para frente tem sido preconizado, saiu no guideline da ISOOG, o Hadlock 3, ele não considera o diâmetro biparietal, ele considera a circunferência cefálica na avaliação. Avaliamos, logicamente, a morfologia desse feto, e aí a gente complementa aquela morfologia que a gente fez no primeiro trimestre, onde a gente vai estar avaliando o que já foi visto, e vamos estar vendo coisas que não estavam formadas naquela época e que agora estão. E com fé a gente consegue ver com maior detalhamento. Além da morfologia, a gente não pode esquecer, e é uma coisa que é sempre muito, coitado, subestimada, né? Que é a placenta. A placenta, ela é uma coisa muito importante na vida fetal, porque tudo que acontece com o feto está
passa pela placenta, né? E o líquido e o cordão. Então, a placenta, ela é a caixa preta da gestação. E toda vez que a gente deixa de avaliar essa placenta, a gente está perdendo informações importantes acerca daquele feto, né? Então, para quem faz, esqueçam de olhar a placenta. Se tudo ao pré-natal de risco habitual. Se a morfologia tiver alterada ou a placenta ou tiver alguma coisa que não esteja de conforme, a gente vai mudar o nosso planejamento. E dependendo do que a gente encontrar, a gente pode ter que fazer ultrassonografia mensalmente, a gente pode ter que indicar um Doppler. E se for uma alteração que a gente não saiba lidar no nosso consultório da obstetrícia, a gente vai sim encaminhar para o especialista da medicina fetal conduzir com a gente. Outra coisa que eu queria pedir um parênteses para falar o placentário. Então, assim, a gente é muito preso ao grau placentário, e só para demonstrar esse trabalho feito pelo Grano, que foi o que originou esses graus placentários, ele foi feito, gente, em 1979. Ele tem quase 50 anos. E essas imagens são do trabalho original, era a placenta que ele via. E apesar de eu ter muita experiência em ultrassom, eu tenho muita dificuldade em entender o que ele demonstra aqui. Então, claramente, o que a gente vê hoje não é o que o Grano via. Então, isso tem sido abandonado. A calcificação placentária ela tem sido utilizada quando ela acontece de forma precoce, aí a gente pode até utilizar o grau de Grano. Depois, no final, na discussão, gostaria da opinião dos senhores, que os senhores veem no dia a dia. Eu recebi semana, não tem grau de grano. Outro dia eu recebi um laudo dos Estados Unidos, também não tem grau de grano lá. E aí eu não sei o que a gente consegue fazer aqui, porque se eu mando um laudo sem o grau placentário, eles devolvem a paciente falando que o exame está incompleto. Então, não sei. Enfim, e aí ainda, dentro da avaliação do segundo trimestre, temos o Doppler, então já falamos da avaliação transvaginal, já falamos da avaliação modo B para avaliar a morfologia e os anexos, e agora vamos falar do Doppler. Para que serve o Doppler no segundo trimestre? A gente vai fazer um Doppler com 20 semanas para ver viabilidade fetal? Aqui em Manaus, a maternidade não comporta. Eu não sei se no Sudeste, com 20 semanas, já sobrevive. Então, a rigor, o Doppler nessa idade seria para a gente avaliar a inserção, para a gente avaliar se tem duas artérias ao redor da bexiga, como a gente consegue ver aqui, as duas artérias umbilicais, o cordão indo sem ofalocele, sem gastrosquise, fazer uma nova avaliação das artérias uterinas, especialmente se a gente tem essa anterior. A gente sabe que o ideal é iniciar a profilaxia antes de semanas, e não tem nenhuma ultrassonografia feita antes, então é o que temos, né? E aí, através da artéria uterina, mesmos critérios são utilizados. O IP médio, se o IP é acima de 95, tem um alto risco para pré-eclâmpsia, sempre associado com a história da paciente. E se esse IP está abaixo do percentil 95, ela pode ser acompanhada no pré-natal de risco habitual. De novo, não é só a artéria uterina sozinha, é a artéria uterina e a paciente. E nesse momento, o Doppler também serve para a gente fazer a nossa avaliação desse feto, que também pode ser feito nessa idade gestacional. Né? De artéria renal, que bonito que fica. As duas artérias renais, as duas artérias ilíacas, então é um momento que a gente tem. Isso aí é corroborado pela, né, a precisa que a gente faça avaliação modo B, transvaginal, está lá nos protocolos, fazendo a cervicometria e avaliando interno, a placenta, ao orifício interno do colo, ultrassonografia morfológica, através do modo B, o Doppler e a avaliação do coração, que é o que tem na literatura mundial. E aí, com isso, a gente a nossa conduta. Então, quando a gente vai pedir, deve
ver o que a gente quer. Então, nesse caso do ultrassom morfológico, é importante solicitar ultrassom morfológico, que vai ver a morfologia. Mas é importante também solicitar um Doppler para a gente fazer essa avaliação de vaso, de artéria uterina e uma melhor avaliação do coração. E fazer a avaliação transvaginal para a gente ver a cervicometria. Tudo bem? Caminhando ainda para o terceiro trimestre, o Doppler está aqui, não é por acaso, que ele é o grande carro-chefe. A gente tem também a avaliação do modo B, onde a gente vai também, pode calcular a idade gestacional se não tiver ultrassom prévio. No entanto, de novo, se tiver um ultrassom do primeiro trimestre, ele que vai mandar. E aí, esse ultrassom serve sim para avaliar o crescimento desse feto. E aí, outra pausa importante, eu sei que a aula não é de restrição, mas é importante a gente frisar que o crescimento do feto não é um exame isolado. As pessoas e os fetos têm características peculiares de cada um. Então, tem gente que é grande, tem gente que é pequeno. Então, por exemplo, Taylor Swift tem 1,78 m. A Ariana Grande tem 1,56 m. Então, claro que existe uma questão genética. Então, quando a gente olha, por exemplo, esse primeiro gráfico aqui, e a gente vê esse feto aqui em cima, na curva de crescimento, a gente fica feliz. E quando a gente vê esse fetinho aqui nesse gráfico 2, nessa curva aqui embaixo, a gente já fica mais preocupado. No entanto, quando a gente avalia num tempo, olha o que acontece. Esse feto que a gente estava feliz teve um desvio de crescimento e ficou restrito. E esse fetinho que estava aqui na linha, no limite inferior, continuou o crescimento dele adequadamente. Ele era só um feto pequeno. Então, isso a gente consegue avaliar através de ultrassons seriados. Não a toda semana, mas a cada 15 dias, quando a gente estiver duvidando do crescimento ou estiver frente a uma suspeita de restrição de crescimento. Não é para todo mundo, é paciente de risco. Além do crescimento, a gente ainda pode fazer uma reavaliação anatômica. Existe uma tendência de se criar ultrassom morfológico de terceiro trimestre, isso ainda não é consagrado, e esse ultrassom, a princípio, viria como um complementar do ultrassom de segundo trimestre, para avaliar estruturas que não estariam formadas e que se formariam depois, como se fosse mesmo uma reavaliação, porque nessa fase o feto já é muito grande e tem coisas que a gente já não vai mais conseguir ver. Ainda não está estabelecido, não é consenso, mas talvez em alguns anos a gente tenha isso como ultrassom do terceiro trimestre. Se eu estiver dando aula daqui a 10 anos, em vez de estar só terceiro trimestre, talvez esteja ultrassom morfológico do terceiro trimestre. Vamos olhar de novo a placenta. Eu estou batendo bastante na placenta, que é para a gente não deixar passar, por exemplo, um diagnóstico de placenta prévia, que é a placenta que está ocluindo o orifício interno. E aqui, nesse caso, como a gente já está na 28ª semana para cima, a gente já pode, sim, dar o diagnóstico de placenta prévia, né? Ou também bater o martelo para os sinais de acretismo, onde você tem, ó, essa comunicação com a bexiga, e quando você liga, são vasos, um miométrio totalmente fino nessa região entre a placenta e a bexiga. A gente tem lacunas, e certamente, se a gente tivesse a movimentação, a gente veria que a cliezone, ou zona clara, não sumiria quando a gente fizesse a pressão dessa placenta. E aí, com isso, a gente já poderia diagnosticar um espectro de placenta creta, ou então uma placenta mil invasiva, e encaminhar para um centro de referência, especialmente para o doutor Oswaldo Coura, lá na Carmela Dutra, para ele, que ele gosta dessas coisas bacanas, assim, né? Não podemos deixar de olhar o líquido também, e aí a gente abre um outro parênteses para a avaliação do líquido, que é o ILA e o maior bolsão. Então, o ILA e o maior bolsão, eles são amigos. O maior bolsão a gente vai usar quando a gente tiver o líquido normal ou tiver suspeitando de oligodramenia. Já, se a gente estiver suspeitando de polidrâmio, o melhor parâmetro é o ILA. Então, para pouco líquido, maior bolsão, para polidrâmio, muito líquido,
o ILA, soma dos quatro bolsões dos quatro quadrantes. E para avaliar a apresentação, que muitas das vezes a gente não consegue avaliar, e na sala de parto é um novo campo, estão saído vários artigos sobre ultrassom na sala de parto, não quer dizer que tenham que cortar o seu dedo, avaliar a apresentação do feto, sim, e o ultrassom também não vem para competir, ele vem como um adjuvante do toque. Você fazer o ultrassom para nossa, já vai ultrassom para lhe auxiliar. Não é para substituir o toque, não fiquem de mal comigo. O Doppler, neste caso aqui, a gente não vai falar mais de artéria uterina, pode se fazer, mas o objetivo do Doppler no terceiro trimestre é a avaliação de vitalidade fetal. Então, para a gente falar de vitalidade, a gente tem que entender os compartimentos, né? A gente tem o compartimento feto-placentário, que é composto pelas duas artérias umbilicais e a placenta, e a gente tem o compartimento fetal, que a gente vai avaliar através da artéria cerebral média e do ducto venoso. Então, se eu estiver falando de artéria umbilical, eu estou falando de placenta. Se eu estiver falando de artéria cerebral média e ducto venoso, eu estou falando de feto. Então, as artérias umbilicais, para relembrar, são o que levam o sangue desoxigenado do feto para a placenta. E aí vão ocorrer as trocas materno-fetais e esse sangue volta oxigenado pela veia umbilical. Então, se eu tenho uma paciente que tem microtrombo, o que vai acontecer com essas artérias umbilicais? Elas vão encontrar uma resistência maior e isso vai se refletir através do Doppler. Então, quando a gente tem uma placenta ótima, a gente vai ter uma troca ótima, a gente não vai ter aumento de resistência, então o índice de pulsatilidade, que é o índice que a gente utiliza, vai estar dentro da normalidade. Mas a partir do momento que a gente tem obstrução por microtrombos, então só para a gente ter uma ideia, quando 30% da placenta está comprometida, eu tenho um aumento da resistência, ainda tenho fluxo diastólico, mas eu tenho um aumento da resistência. Quando 70% de comprometimento, ou seja, esse feto só está tendo acesso a 30% dessa placenta, é que eu tenho diástole zero ou reversa, que é o indicativo já de hipóxia de comprometimento, obstrução placentária, né? E a gente usa o índice de pulsatilidade. Então, essa hipóxia placentária vai refletir no feto. Então, se esse feto está com hipóxia, é comum que ele faça um mecanismo de defesa, né? Então, ele vai acionar os baroreceptores e, com isso, ele vai fazer uma vasodilatação nessa artéria cerebral média, né? E aí, o que vai acontecer com a resistência da cerebral média? Com o vaso dilatado, ela vai diminuir. Então, eu tenho uma artéria umbilical com uma alta resistência por conta de obstrução placentária e uma artéria cerebral média vasodilatada por conta de uma hipóxia. E a artéria cerebral foi escolhida porque é mais fácil ensinar, mais fácil reproduzir, responde por cerca de 60% da irrigação cerebral. E aí, ao mesmo tempo que a gente está tendo vasodilatação na artéria cerebral, a gente está tendo vasoconstricção nos rins e no pulmão. E os rins é o maior produtor de líquido amniótico no segundo trimestre, e com isso a gente passa a ter uma diminuição de líquido, mas isso acontece mais tardiamente. Então, aqui a gente tem uma artéria cerebral média normal, com índice de pulsatilidade normal para a idade gestacional, isso é importante. E aqui ao lado, a gente tem uma artéria cerebral média com uma diástole mais cheia, indicando uma vasodilatação. Só tem que tomar cuidado para quem faz o exame, porque às vezes a alteração de decúbito da paciente altera a artéria cerebral média. Então, se você tem uma artéria umbilical normal e uma artéria cerebral alterada,
faz todo o exame, tudo que você tem que fazer, e refaz a artéria cerebral média no final, comprimindo menos a sua mão para ver se ela está de fato alterada ou se foi algum pitfall. E aí a gente vai calcular de acordo com a idade gestacional. Outro índice que tem sido utilizado e que ultimamente tem sido um pouco discutido é a relação cérebro-placentária, onde eu divido o índice de pulsatilidade da artéria cerebral média pelo índice de pulsatilidade. Também comprometimento fetal. Às vezes você tem não te ajuda na condução dos carros. Dentro do Doppler também, não poderia deixar de citar uma outra indicação, né, de Doppler na avaliação de doença hemolítica. Também ouvia muito nas aulas do professor Rezende isso, e achava interessante, porque na época a gente ainda usava a espectrofotometria do líquido amniótico e a velocidade da artéria cerebral média como preditor de anemia foi sim um divisor de águas dentro da obstetrícia e melhorou muito o atendimento aos pacientes com doença hemolítica. Dentro do Doppler, eu tinha falado que o feto também a gente avalia o ducto venoso, avalia hipóxia, e ele é um indicativo de falência cardíaca. Então, quando a hipóxia está muito severa, esse coração não está dando conta de bombear, esse sangue ele volta pelo ducto venoso, e aí a gente tem uma onda A, que é a onda da contração atrial reversa. Eu costumo puxar a brasa para a sardinha amazonense, e o ducto venoso é como se fosse o Rio Negro e os Solimões, onde você tem o sangue desoxigenado subindo pela cava inferior e o oxigenado entrando pelo ducto venoso, os dois na veia cava não se misturam, né? E por conta da diferença de oxigenação, de fluxo, de velocidade. Então, resumindo o Doppler, quando eu quero falar de placenta, eu falo de artéria umbilical, quando eu quero falar de hipóxia, ducto venoso, e quando eu falo da mãe, de artéria uterina. Né? Então, esse quadro é um quadro da nossa amiga Roseli Nomura, nossa, porque eu sei que ela é amiga de muita gente que está nessa reunião, e a gente consegue ver claramente o que acontece nos fetos que vão tendo uma insuficiência placentária grave, uma hipóxia. Então, você começa a ter uma placenta obstruída, e aí você tem uma diástole baixa, um índice de pulsatilidade aumentado, uma diástole zero, onde você não tem onda diastólica, uma diástole reversa, onde você tem o fluxo já voltando e já é sinal de descompensação. Já na artéria cerebral, você tem claramente um aumento da diástole à medida que a hipóxia caminha, e o ducto venoso você começa a ter um aumento do IP, do índice de pulsatilidade, e termina com onda A, que é da contração atrial reversa. E pior das coisas é uma veia que não pulsa com pulsação por conta de hipóxia, não por conta de movimento fetal. Então, essa é a curva que a gente tem que entender do que acontece com o feto. Então, primeiro, começa o crescimento diminuir, depois reduz o fluxo da artéria umbilical, para depois a gente ter a centralização, que é essa inversão da cerebral média com a artéria umbilical. Depois a gente passa a ter diástole zero, para depois ter alteração no ducto venoso, por fim, ter alteração na cardiotocografia. E aí, hoje, o que é preconizado é a cardiotocografia computadorizada, que eu também já ouvia falar há alguns anos atrás, pela Short Term Variation, e, por fim, a artéria, a veia umbilical, que já é bem perto do óbito fetal, mais de 70% de óbito quando você tem alteração da veia umbilical. E quando que a gente vai deixar isso acontecer? Quando a gente não tiver berçário aqui fora para poder acolher esse feto e ele vai morrer aqui fora, então a gente prorroga esse tempo o máximo que a gente conseguir, né? E o transvaginal no terceiro trimestre, tem indicação? Então, sim, para a gente avaliar a placenta, né? Bordo placentário, não mais o colo do útero, o tamanho do colo, mas sim a inserção de placenta, e muitas das vezes, se a gente tiver
alguma alteração do sistema nervoso e esse feto estiver com a cabeça muito lá embaixo, a gente pode recorrer à avaliação transvaginal para avaliação de uma neurosonografia, por exemplo, né? Então, resumindo, no primeiro trimestre, a gente pode pedir de 6 a 10 semanas ultrassom, né? Indicar para confirmar, localizar, avaliar se tem batimento cardíaco embrionário, datar essa gestação, especialmente com 9 semanas, avaliar na gestação gemelar a corionicidade e ver se essa paciente tem algumas características de espectro da placenta creta. De 11 a 13 semanas e 6 dias, ou 14 semanas, a gente vai datar também, pode fazer a morfologia, vai fazer o cálculo de risco para trissomia, vai fazer a avaliação da artéria uterina, continua fazendo a avaliação da gestação gemelar. É importante lembrar por que que a gente tem que fazer até 14 semanas essa avaliação da coronicidade? Porque depois de 14 semanas, o sinal do lambda some, então a gente fica sem o parâmetro de dizer se é dicoriônica ou não, a menos que tenha uma placenta em cima, uma placenta embaixo, ou que o sexo fetal seja discordante. No segundo trimestre, de 18 a 24, a indicação seria fazer a morfologia, a biometria, a cervicometria, avaliar as uterinas, se ela já não foi avaliada antes, a avaliação da placenta e do líquido, também procurando os critérios de acretismo. E depois da 28ª, a gente vai avaliar o crescimento desse feto, o líquido, a placenta, a apresentação, fazer o Doppler quando tiver indicação e sempre também pesquisar o espectro da placenta creta. Quando a gente tem uma gestante de risco, eu não tenho como dizer aqui quando que a Fica gente por vai. flash. A Flash. gente tem que individualizar caso a caso. Então, por exemplo, aqui esse gráfico, esse quadro de Gratakos famoso, se a gente tem só uma insuficiência placentária leve, sem alteração de artéria umbilical, a gente pode avaliar semanalmente. Agora, se a gente já tem onda reversa, a gente vai ter que avaliar de 12 em 12 horas. Então, nesses casos de risco clínico, é interessante a gente fazer uma avaliação caso a caso. Da mesma maneira, na doença hemolítica. Então, se eu tenho um feto que está aqui na zona D, eu posso repetir esse Doppler daqui a 2, 3 semanas. Mas se eu tiver na zona C ou B, eu vou repetir em 5 a 10 dias. Então, nesses casos, a gente tem que individualizar cada um. E, por fim, para eu terminar na hora, queria dizer que a ultrassonografia no pré-natal não é um fim em si mesma, ela só tem valor quando usada com sabedoria, quando se conhece por quê e como solicitar e como realizar também. Então, tem que saber como interpretar o que vai voltar, senão vou mandar um laudo, uma centralização, a pessoa tem que saber o que fazer de forma adequada para dar uma informação precisa. E não deve quanto a gente deve, mas quanto tem dizer, a gente vai indicar quantas ultrassons forem necessários para aquela gestação. Se for uma gestação de baixo risco, ela pode fazer menos ultrassons. No entanto, se for uma gestante com feto de alto risco, essa vigilância tem que ser mais constante, mais ativa e individualizada, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer ao professor pela oportunidade, dizer que é uma honra poder estar aqui, convidar o professor pela milésima vez para conhecer o Amazonas. Essa é a foto que a gente tem da nossa ponte, do nosso rio, do nosso barco, do nosso porto, e dizer que não vai ter escapatória, professor. 2026, vamos ter aula aqui em Manaus com o senhor presente. Tá bom? Muito 2026 estaremos aí. Nós que agradecemos a linda aula. Eu adorei esse avatar aí que você fez da gente. vou lhe mandar. Me manda, adorei. E a palavra está franqueada. Quem quiser, tira o compartilhamento, que eu acho que fica melhor agora nessa fase, Mariana. Quem quiser falar, a palavra está livre aí para vocês. Mariana, enquanto o pessoal não pergunta, me chamou a atenção no teu rastreio de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre, o 1 para 200. A gente usa 1 para 100. Por que esse 1 para 200 aí?
Um para 100 é o que a gente usa na medicina fetal, sim, mas é o que está lá no guideline da pré-eclâmpsia, está 1 para 200, então eu não quis criar E, briga, eu segui Mas o e por que, guideline. hein, Mariana? Por que que eles usaram esse 1 para 200? Que eu até, enquanto você estava apresentando, mandei um WhatsApp para a Karina Bilda, que é quem está à frente dessa linha de pesquisa lá na maternidade escola. Eu falei, mudou, Karina? Ela falou, não. Aí ela me fez assim, algumas. Ela pergunta a ela por que que ela usa 1 para 200. Então, estou te perguntando. Foi dúvida Eu também? estava 1 para 100 na aula, mas no guideline da pré-eclâmpsia está 1 para 200, então eu achei por bem não criar atrito lá para o meio Tá. Esse é um sentido guideline da da Febrasgo. questão, mas assim, não, no guideline da pré-eclâmpsia, Mas da Febrasgo, da comissão, isso aqui é a mesma da coisa, comissão da Febrasgo. Entendi. pré-eclâmpsia, sim. Tá. É o mesmo É. grupo. A gente usa 1 para 100 e, enfim, até eu queria ouvir aí do Nilson, que está de câmera aberta e tudo, o que lhe parece. Eu acho que a ideia deles é do grupo de estudo para hipertensão, é aumentar a sensibilidade, né? Pegar, rastrear mais pacientes, né? E colocar mais pacientes em observação, né? Uhum. Então, acho que esse é o objetivo, tá? Mas, no geral, que se utiliza 100, realmente, como ponto É. de corte, né? E gostei, achei a aula, você foi, assim, muito precisa. Primeiro, educação acadêmica, de fazer essa apresentação tão completa em exatos, não chegou a 50 minutos, 48 minutos, se não me engano. Então, tá, isso é uma. Não, mas eu queria deixar um pedacinho para a gente poder discutir, Não, né? eu não achei perfeito Ah, e tem gente que passa do tempo e eu acho que hoje cada vez mais a gente tem que ser objetivo. Então, foi ótimo. E você fez aí um panorama completo nessa avaliação do feto, que realmente tem momentos importantíssimos e que não podem ser esquecidos. É a questão da localização placentária, do espectro da placenta creta, a medição do colo, quer dizer, são muitas informações que a gente tem além da simples biometria fetal. Então a palavra está aberta, quem quiser fazer comentário. Sidney, você foi é, citado no início. hum, Mariana, acho que pode você é ser. contemporâneo dela. Eu, Sim, né, muito plantão junto no Carmela Dutra. Ela, na verdade, desde aquela época, apesar de. Ela operava muito bem, mas a ultrassonografia estava no coração dela desde aquela época do Carmela Dutra. Como. ela disse, foi o culpado, eu fui um dos culpados aí por É, esse desvio. O maior culpado, o maior culpado, cara. Eu assistia todas as aulas do professor Rezende, eu sabia da aula dele de cor. A aula repetida. Opa, Ele estava dando aula, eu estava lá atrás. doutor é um Oswaldo prazer. Coelho está lá, Mariana, que você citou ele também. Ele estava aqui, por isso que eu citei ele. Ele estava aqui no começo. É, Mas se legal. eu tivesse visto que você estava, eu tinha mandado a paciente de sangramento para ti. A gente resolvia na época, você lembra disso? Isso aí. Vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Antigamente falava-se muito isso, né? Se você tivesse uma única ultrassonografia para fazer no pré-natal, coisa que hoje que eu acho que ainda é realidade, né? Nos grandes rincões do Brasil, a gente escolhia o segundo semestre, né? Porque dava mais informações. A gente continua com esse pensamento mesmo com o morfológico do primeiro, com o aumento do- da, da implantação ectópica em cicatriz de cesárea. Ainda continua com esse pensamento naqueles locais que não tem Quando você, assim, recursos. quando você não tem recurso, é o que temos, né? Então, é preconizado um ultrassom 19 semanas, que é o que é feito nos Estados Unidos. Acho pouco por conta de alguns.
E, e aí é complicado, né? Pegar uma gestante, vai esperar um trimestre. Mas a recomendação é essa: se você não tem, Ana foi de 4 semanas, está com 26. Então, 16 anos. Então, se a gente tivesse feito o ultrassom dela lá no começo, tinha feito o diagnóstico, ela tinha interrompido antes. Agora, com 27 semanas, já coitada. Mesmo que interrompa, você vai ter que fazer um útero. Então, assim, infelizmente, quando a gente não tem o que fazer e só puder escolher um ultrassom, 19 semanas. Mas hoje em dia, é, eu acho que dá para a gente manda para outro canto para fazer o acompanhamento, entendeu? É. A gente já teve um caso desse também no Carmela, de o abdômen agudo com 20 semanas de gestação, que realmente ninguém sabia, não estava muito ainda, né? Já tem uns 4 anos isso, né? E era realmente em cicatriz cesárea, né? Um espectro acretino placentário. Geralmente, você consegue a vascularização, consegue ver um miométrio bem fininho, não é muito comum. Professor Benzecri levantou a mão, depois Nilson. Opa, professora Mariana, que Tudo aula bom? maravilhosa! Olha, você conseguiu falar sobre tudo o que interessa. Realmente foi uma aula muito bem preparada e muito bem apresentada. Um minuto. E essa aula depois eu vou botar Pois no é, YouTube, Mariana, e aí você, os alunos e tudo que quiserem é, Mar- assistir, fica lá no YouTube. Perfeito. Uma Se honra, vendeu professor, você há estar muito aqui me tempo. assistindo. Não é mais Fico dela. feliz. Mariana, é com Oi, o meu irmão, que é médico, professor de urologia lá em Manaus, ele tem a Não tem clínica. mais. Vendeu. Ele vendeu agora a clínica médica Sensumed, não sei se você conhece. conheço, sim, E, e conheço. pois é, a minha cunhada faleceu semana passada. Ela que era Eu a vi. dona, organizava, pois é, foi fazer uma cirurgia cardíaca em São Paulo, lá no Einstein, e infelizmente faleceu. Você deve ter conhecido, não? Eles eram donos do colégio também, né? Do Lato Do Senso. colégio, Isso, isso. Mas é isso. Parabéns, conheci. parabéns, que eu fiquei encantado com sua Ah, aula. Obrigado, professor. obrigada, Nilson, uma honra. É, bom, esse comentário, né, que eu ia fazer, né, eu acabei respondendo a pergunta, mas não parabenizando ainda a Mariana pela excelente exposição, é, passando, né, por toda a ultrassonografia rápido e bem aprofundada, né, toda a ultrassonografia obstétrica, né. Tem vários pontinhos, né, que acho que o objetivo da aula não é a gente focar em determinados pontos, né, mas achei interessante aquele comentário inicial que você falou sobre a possibilidade de mudança do termo, né, de gravidez viável, né, e gravidez inviável está adequado, né? Mas o inviável realmente fica um pouquinho fora do enquadramento. Eu sugeriria para gestação em evolução, né? Que acho que aí está evoluindo, mas até quando a gente não... Saiu um artigo agora só sobre o léxico, é que não dava tempo de eu colocar aqui na aula. Uhum, É, se eu não me engano, foi na Radiology. E aí lá eles vão falando e pontuando algumas coisas que a gente tem o hábito de utilizar e que não deveria. Uma delas é a gestação viável. Como que a gente vai garantir que essa gestação vá até 9 uhum, meses? Não tem como, né? Então, esse termo eles substituem. Eu acho que é justamente por gestação em evolução. eu acho que é mais Nesse sentido. adequado. Uhum. Parabéns, viu? Obrigada. obrigado, Nilson.
Mariana, então as nossas palavras são de agradecimento. Você é craque e eu fico muito feliz e envaidecido de ter sido aí inspirador nessa tua opção pelos métodos complementares de ultrassom e etc., que realmente me motivaram a vida toda. Eu hoje faço clínica obstétrica, mas a ultrassonografia sempre foi um grande aliado e que eu acho que hoje me ajuda muito também na prática obstétrica. Queria convidá-los todos para a semana que vem. Nós vamos ter a doutora Karina Bilda, ainda não disse qual o assunto que vai falar, mas provavelmente novidades aí de um congresso europeu que ela frequenta e certamente vai falar um pouco de pré-eclâmpsia também, que é a grande linha de interesse dela. Mariana, mais uma vez, muito obrigado. Essa aula fica gravada no YouTube, depois, a partir de amanhã, já está lá no YouTube. Alberto está dizendo para você quando visitar, ou quando vier ao Rio visitar a Carmela Dutra, ele vai te botar para fazer lá um plantão, para relembrar os bons Ah, tempos, não é? E é isso, gente. lá era animado, lá era... Uma boa semana para todos. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada. Até a próxima.